Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco da palavra de Deus com os irmãos. O texto que eu quero compartilhar contigo nesse dia está lá em Romanos, no capítulo 12 e no verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Queridos, esse breve versículo nos traz uma riqueza tão grande para os dias que nós vivemos, que é algo que eu quero trazer aqui para compartilhar com você. Todos nós sabemos que nós vivemos tempos difíceis, não só pela pandemia que se instalou desde o ano passado, mas também por vários sinais que têm se apresentado no mundo ao longo desses últimos anos, tem mostrado que as profecias bíblicas, a maioria delas já tem se cumprido. Esses tempos que nós vivemos mostram que Jesus está às portas, que Jesus está voltando em breve, né? Não é o fim ainda, mas nós estamos naquele princípio das dores que a palavra relata, né? Nós estamos nos últimos dias, nos tempos do fim, né? E é interessante que, falando nisso, né, nesse tema, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, o Senhor Jesus, ele vai dizer que nos últimos dias, o amor de muitos, e em algumas versões diz de quase todos, né, iria se esfriar. Por se multiplicar a maldade, o amor de muitos ia se esfriar. Queridos, nós vivemos esses tempos de esfriamento espiritual. Nós vemos tantas igrejas que mantém uma religiosidade sem vida hoje em dia, uma teologia sem o fervor espiritual, sabe? Igrejas que estão se mantendo abertas apenas para cumprir tabela, para cumprir a administração daquele lugar, daquilo como se fosse uma empresa, e não tem vivido mais no fervor espiritual, experimentado da vida abundante que o Senhor Jesus proporciona. Queridos, e esse mesmo texto que eu mencionei aqui, que diz que nós, nos últimos dias, teríamos esse esfriamento espiritual, esse amor pelas coisas de Deus se esfriando, diz que o Evangelho seria pregado em todas as nações e então viria o fim, né? O que nos remete ao nosso texto aqui. Ao mesmo tempo, ao passo em que haverá um esfriamento do amor pelas coisas de Deus, também ao mesmo tempo haverá aquele remanescente que vai permanecer fervoroso no espírito, com zelo e servindo ao Senhor, como a gente leu no texto aqui. É possível servir ao Senhor sem zelo? É possível servir ao Senhor sem ser fervoroso no espírito? É possível. Mas não é isso que a palavra quer para nós, não é isso que Deus espera de nós. Deus espera que nós sejamos fervorosos no Espírito. E, meus irmãos, quanto mais as trevas têm avançado pelo mundo, mais a gente tem que brilhar a nossa luz. Mais a gente tem que brilhar a luz de Deus. Deus espera que a gente seja fervoroso para que leve adiante o reino dele, para que leve adiante a causa do Evangelho. Queridos, Deus não quer que a gente apague o Espírito, como diz o apóstolo Paulo, não apagueis o Espírito, né? Não sufoquem a ação do Espírito Santo. E nesses últimos dias nós dependemos de um agir de Deus sobrenatural nas nossas vidas. E muitas vezes nós negligenciamos isso, muitas vezes nós deixamos as coisas de Deus, a comunhão com Deus de lado, para fazer o que a gente costuma fazer no dia a dia, né? Acaba frequentando ali a igreja aos domingos, ouve uma palavra, mas no restante da semana Deus fica de fora da tua vida, né? Da nossa vida. Isso não pode ser assim, né? O nosso clamor nesses últimos dias tem que ser por um avivamento genuíno, um clamor por um despertamento espiritual, para que essa chama
esse fervor espiritual volte a nascer no nosso coração, para que a gente possa levar adiante o reino de Deus. Deus conta conosco, queridos. Deus conta contigo, Deus conta comigo para isso. Que o Senhor nos ajude, né, para que a gente não seja morno, não seja frio espiritualmente, mas, como diz a palavra aqui, tenha o zelo, seja fervoroso no espírito e então possa servir ao Senhor da maneira como Ele quer. Amém, meus queridos? Que o Senhor nos abençoe e que a gente possa colocar em prática isso que o Senhor tem nos revelado.